Artigo 110. O inciso 6 e o parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. Inciso 6. 2,7% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares, cuja realização estiver sujeita à autorização federal, deduzindo-se esse valor do montante destinado aos prêmios. Parágrafo 1º. Do total de recursos financeiros resultantes do percentual de que trata o inciso 6 do caput, 62,96% serão destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro, COB, e 37,04% ao Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, devendo ser observado, em ambos os casos, o conjunto de normas aplicáveis à celebração de convênios pela União. Artigo 111. O artigo 1º da Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos desta lei. Artigo 112. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. Inciso 1. Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Inciso 2. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificados em Alínea A. Barreiras urbanísticas. As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Alínea B. Barreiras arquitetônicas. As existentes nos edifícios públicos e privados. Alínea C. Barreiras nos transportes. As existentes nos sistemas e meios de transportes. Alínea D. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Inciso 3. Pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Inciso 4. Pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Inciso 5. Acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Inciso 6. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo,
e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Inciso 7. Mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Inciso 8. Tecnologia assistiva ou de ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Inciso 9. Comunicação. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Inciso 10. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 3º. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação. Artigo 9º. Parágrafo único. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação ou que deem acesso aos serviços de reabilitação devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre. Artigo 10-A. A instalação de qualquer mobiliário urbano em área de circulação comum para pedestre que ofereça risco de acidente à pessoa com deficiência deverá ser indicada mediante sinalização tátil de alerta no piso, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Artigo 12-A. Os centros comerciais e os estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o atendimento da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 113. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Inciso 3. Promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico, das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos demais espaços de uso público. Inciso 4. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de uso público. Artigo 41. Parágrafo 3º. As cidades de que trata o caput deste artigo
devem elaborar plano de rotas acessíveis compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Artigo 114. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Inciso 1. Revogado. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Artigo 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 228. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Revogado. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1548. Inciso 1. Revogado. Artigo 1550. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Artigo 1557. Inciso 3. A ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Inciso 4. Revogado. Artigo 1767. Inciso 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 2. Revogado. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 4. Revogado. Artigo 1768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido. Inciso 4. Pela própria pessoa. Artigo 1769. O Ministério Público somente promoverá o processo que define os termos da curatela. Inciso 1. Nos casos de deficiência mental ou intelectual. Inciso 3. Se, existindo, forem menores ou incapazes as pessoas mencionadas no inciso 2. Artigo 1771. Antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o interditando. Artigo 1772. O juiz determinará, segundo as potencialidades da pessoa, os limites da curatela, circunscritos às restrições constantes no artigo 1782, e indicará curador. Parágrafo único. Para a escolha do curador, o juiz levará em conta a vontade e as preferências do interditando, a ausência de conflito de interesse e de influência indevida, a proporcionalidade e a adequação às circunstâncias da pessoa. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa.
Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Artigo 115. O título 4 do livro 4 da parte especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação: Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada.